Ora vivam, meus caros amigos, na impossibilidade de estar aí pessoalmente convosco, a orientar-vos nos vossos desenhos e pinturas, retomo a nossa conversa sobre a história da arte, que é a matéria teórica que mais se aproxima do espírito da disciplina de desenho-pintura da vossa Universidade Sénior. Hoje, seguindo a ordem cronológica, vou falar-vos na arte grega e da importância que teve na própria história de toda a arte. Também irei aqui destacar um dos maiores pintores portalegrenses, que foi meu professor, e algumas pessoas no Crato também conheceram pessoalmente. Trata-se do Dr. João Tavares. Foi um grande aguarelista, cartunista de tapeçaria e professor no Liceu de Porto Alegre. Finalizo, conforme prometi no vídeo da semana passada, com uma referência audiovisual à exposição de pintura que fizemos em 2019, que se inaugurou em abril na sede da Junta de Freguesia no Crato e depois correu as delegações de Flor da Rosa, Pisão e Val do Peso até finais de junho. Vamos lá então. A Grécia é muito importante a nível da história da arte. Foi importante na altura mesmo da Grécia, como foi mais tarde no Renascimento, que não é mais do que o renascer do espírito clássico, dos conceitos de beleza e movimentos perseguidos pela arte dos gregos. E até mesmo mais tarde, no século XIX, em movimentos revivalistas, como o neoclassicismo, que também iria buscar inspiração na arte grega. A arte na Grécia costuma dividir-se em três períodos: o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Vamos começar pelo período arcaico e analisar fundamentalmente a escultura considerada a arte maior da Grécia. Neste período arcaico, os gregos foram influenciados ainda pela arte egípcia, que, como devem estar lembrados, era muito estática. É o caso destas esculturas chamadas kouros, que significa jovem nu, e que eram feitas para premiar os campeões das Olimpíadas. Eram, portanto, esculturas de homens jovens, nus, que era assim que eles competiam, e colocavam-nas depois em locais mais importantes das cidades, de forma a elevar o estatuto social dos atletas. Os gregos admiravam de facto e veneravam o corpo humano. E embora de início estivessem influenciados pelos egípcios, a pouco foram-se libertando e evoluindo para o movimento. Os gregos buscavam o realismo e, como os homens não são estáticos, a arte vai concentrar-se então no movimento. É o caso desta escultura dessa época, em que já se vê uma certa preocupação com o movimento. No período clássico, os gregos conquistam a sua própria identidade, e essa conquista faz-se principalmente pela descoberta do movimento. A escultura onde isso se nota perfeitamente é no Discóbolo de Miron, mais uma vez um atleta das Olimpíadas. Os gregos admiram muito os corpos masculinos. Aqui já há uma busca do realismo e da perfeição. O cabelo está mais realista e é nítida a procura do equilíbrio. Porque os gregos, para além de artistas, eram racionais, e esta obra é o expoente máximo da conquista do movimento. Outra das conquistas da arte grega foi a da proporção, ou seja, a relação de uma parte com o todo e com o que se relaciona à sua volta. Um bom exemplo de proporção é o Dorífero, que é mais um atleta. É uma escultura naturalista com 1,85 m, onde se vê o idealismo da beleza masculina
que é perfeito e proporcional. Isto devia-se ao facto dos gregos usarem um cânon com várias regras, como por exemplo um corpo medir 7 cabeças. Esse cânon seria seguido depois no Renascimento e, de um modo geral, nas esculturas do corpo humano. Ainda outra das conquistas e descobertas da arte grega foi a pose, que se nota no contraposto ou contrapeso. Ao invés das esculturas egípcias, que têm os pés colados ao chão, os gregos assentam o peso do corpo numa só perna, o que desde logo dá a sensação de movimento ao corpo todo, não é? No Renascimento há o exemplo perfeito do David de Miguel Ângelo. O Apolo de Praxíteles é um bom exemplo, com a libertação de um pé e um quadril não alinhado, que dá, desde logo, a ideia de movimento. É a maturidade da proporção e da beleza gregas. Juntando a perfeição, a proporção, o movimento e a beleza, os gregos atingem o realismo que perseguem. Do mesmo escultor Praxíteles é a Vênus de Milo, outro bom exemplo de junção do equilíbrio, da proporção e do movimento com a beleza. Tanto na Vênus de Milo como nesta outra escultura da mesma época, já se nota a transição para o período helenístico, porque também tem movimento, proporção, realismo, mas falta a emoção. O próximo passo vai ser a junção de todas estas características mais a emoção. O período helenístico é a expressão máxima da arte grega. Esta parte final do Império Grego é uma fase muito conturbada, porque depois de ter sido conquistado por uma nova potência, o Império da Macedónia de Alexandre Grande, e após a sua morte, começa a fragmentar-se até à sua queda a favor dos romanos. Caracterizando bem o período helenístico, esta escultura monumental, com mais de 2 metros de altura, representa um soldado prestes a ser derrotado, mas antes mata piedosamente a sua mulher e depois suicida-se. Há aqui um contexto dramático, como se tratasse de personagens, e é, aliás, neste período que nasce o teatro grego. O sentido dramático desta escultura é justamente conseguido pelos contrastes. Vida e morte, homem e mulher, nu e vestido, força e debilidade. Esta escultura é um monumento de guerra e foi construído para a cidade de Pérgamo. Laoconte e os seus filhos é também monumental, com quase 2,5 metros de altura. Representa um sacerdote de Apolo que foi castigado por ter revelado o segredo do cavalo de Troia. Apolo castigou-o convocando as serpentes marinhas para devorarem os seus filhos, e é, portanto, a agonia de um pai a salvar os seus filhos das serpentes. É muito expressiva esta escultura, e é esta a principal característica deste período helenístico, a emoção. A vitória de Samothrácia apresenta um aspecto fundamental do período helenístico, que é o elemento invisível. As vitórias eram normalmente as figuras que iam à frente dos barcos para os protegerem nas batalhas. E o que é então o elemento invisível? É, neste caso, o vento e a água que, não estando lá, se adivinham e fazem parte da escultura, porque a túnica se cola ao corpo e as vestes esvoaçam, vendo-se as formas do corpo por baixo do tecido, sendo que tudo é pedra, não é? Esta foi, de facto, a grande vitória da arte grega. Aliar a proporção, o movimento, a perfeição,
a beleza e a emoção. Tudo numa só obra. Conforme disse no início, vou aqui referenciar um grande pintor e professor portalegrense, o Dr. João Tavares. João Augusto de Oliveira Tavares nasceu em Porto Alegre em 1908 e aqui faleceu em 1984. Filho do professor de matemática César Augusto de Oliveira Tavares, cedo se dedicou à pintura. Diplomou-se em 1929, foi professor no Liceu de Porto Alegre e vice-reitor até à sua aposentação em 1973. Com Guifino, foi um dos grandes impulsionadores das tapeçarias de Porto Alegre, sendo Diana o seu primeiro cartão em 1948. Agora lista de renome, também a Administração-Geral do CTT editou em postais a reprodução de 8 das suas obras com motivos de Porto Alegre. Em 1947, em Espanha, representa Portugal na Exposição Internacional de Aguarelas. São-lhe atribuídas a primeira medalha do Salão do Estoril, a primeira medalha da Sociedade Nacional de Belas Artes e o segundo prémio Roque Gameiro. A Câmara Municipal de Porto Alegre, ao atribuir o nome de Dr. João Tavares a uma das suas praças, quis significar o muito carinho que a cidade sempre demonstrou por um dos seus mais ilustres filhos e o reconhecimento nunca regateado das suas qualidades de homem, professor e artista. Em abril do ano passado, inauguramos a exposição de pintura dos alunos da Universidade Sénior do Crato, que se tornaria itinerante, percorrendo as freguesias de Flor da Rosa, Pisão e Val do Peso. Mostro-vos aqui, para recordarem, algumas imagens dessa inauguração. E por hoje é tudo. Fiquem bem e sejam felizes.